Obrigado. Boa noite, igreja. Graça e paz da parte de Jesus. A gente acabou não perguntando, tem alguém nos visitando nessa noite pela primeira vez? Alguém que está aqui em Betânia? Levanta a mão aqui para a gente identificar. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Sejam muito bem-vindos lá, ó. Deus abençoe vocês. Se alguém puder dar um abraço nesse querido aqui, ó. Pode levantar a mão que você vai ganhar um chocolate, ó. Ó, já levantou aí. Sempre tem um milagre nessa casa. Deus é maravilhoso. Que bom tê-los aqui conosco. Deus te abençoe. Lá atrás, ó. Lá, ó. Deus te abençoe aqui, ó. Valeu, gente. Que bom tê-los aqui conosco nessa noite. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a esse lugar chamado Betânia. Bom, igreja amada, nós temos nos debruçados sobre o livro de Atos, e nessa noite a gente vai dar continuidade ao capítulo 14 do livro de Atos. Na semana passada nós iniciamos falando sobre esse capítulo 14, e hoje nós vamos finalizar o estudo desse capítulo. Esse capítulo que a gente pode dividir em 3 etapas, em 3 porções. A primeira porção é Paulo e Barnabé indo a Icônio. A segunda porção desse capítulo é Paulo e Barnabé indo a Listra e Derbe. E a última porção é Paulo e Barnabé retornando ao lugar de onde partiram nessa chamada primeira viagem missionária. Se nós tínhamos no início de Atos uma ênfase no apóstolo Pedro, a partir de agora nós vamos acompanhar e ver uma ênfase nas viagens, no deslocamento, no agir do Espírito Santo, no enfoque do apóstolo Paulo. Para a gente, de maneira muito breve, recapitular o que a gente falou na semana passada, nós falamos alguns pontos que a gente traz como aprendizado para esse tempo. A gente, quando abre a Bíblia para ler a Bíblia, a palavra de Deus, a gente é munido de informações, de registros históricos, mas a gente sempre deve fazer uma pergunta: o que isso aqui tem a ver comigo hoje? O que o Senhor pode falar comigo através deste texto? Se não é apenas um dado, é apenas uma informação, como se fosse uma notícia de jornal, como se fosse uma informação que você rolou no seu Instagram. Mas a palavra de Deus é diferente. A palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus modifica o nosso ser. E na semana passada, nós aprendemos algumas coisas com essa passagem de Paulo e Barnabé por Icônio. O primeiro aprendizado que a gente teve é que nós precisamos entender o que é o Evangelho para depois proclamá-lo. Paulo entendia daquilo que ele estava proclamando. O Evangelho é aquilo que Deus fez ao nosso favor. O Evangelho é aquilo que fizeram ao nosso favor. O Evangelho é aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário de forma graciosa e amorosa a nosso favor. Nós vimos que Paulo, quando ele ia pregar, ele tinha uma estratégia. Para judeus ele falava da história de Israel, e para os gentios ele falava sobre o Deus da criação. A gente vai ver isso aqui, Paulo em Listra e Derbe falando sobre isso. O outro aprendizado que nós tivemos na semana passada, com a história de Paulo e Barnabé, que estavam em Icônio, que proclamaram, que sofreram oposição e sofreram perseguição. A gente aprendeu com essa história que discípulos de Jesus não perseguem, são perseguidos.
Basta você olhar para a vida de Paulo. Se Paulo era aquele que ia perseguindo os cristãos, aqui agora Paulo não persegue mais depois que se encontrou com Jesus. Depois que Paulo se encontrou com Jesus no caminho de Damasco, ele deixa de ser perseguidor para ser o quê? Perseguido. Ele deixa de ser aquele religioso ferrenho, capaz de matar por amor a Deus, para ser um discípulo capaz de morrer por amor a Deus. Olha a inversão, olha a lógica inversa que o reino de Deus traz para a gente. Em nome de Deus, os religiosos matam, perseguem, punem. Em nome de Jesus, os discípulos morrem, perdoam, caminham mais uma milha. É uma outra proposta. E a gente também entendeu na semana passada, com essa história de Paulo e Barnabé, que para a gente também existe a possibilidade da fuga. Porque chegou um momento que Paulo e Barnabé não aguentaram mais, e aí eles, fugiram, foram para Listra, que é onde a gente vai ler agora. Portanto, se aqueles que te acusam, se aqueles que te perseguem, aumentam essa perseguição, tá de boa você fugir, tá de boa você se desviar. Nem sempre dá para a gente ficar nesse embate com as pessoas que nos perseguem, com os nossos opositores. Chega uma hora que o melhor a fazer é a gente sair, o melhor a fazer é a gente se desviar, o melhor a fazer é a gente sair do foco. Bom, esse foi o resumo do aprendizado na semana passada. E nessa noite a gente vai ler no capítulo 14, eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta, a gente vai ler trechos desse capítulo e vamos finalizá-lo. A partir do verso 8, nós vamos separar esse capítulo nesses 3 pedaços, ou nesses 2 pedaços. Bom, diz o texto lá no verso 8... Enquanto estavam em Listra, Paulo e Barnabé encontraram um homem com os pés aleijados. Sofria desse problema desde o nascimento e, portanto, não tinha andado. Estava sentado e ouvia Paulo pregar. Paulo olhou diretamente para ele e, vendo que ele tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se. O homem se levantou de um salto e começou a andar. Ou seja, se você parar para observar, esse episódio aqui do capítulo 14 é praticamente idêntico ao episódio do capítulo 3. E por coincidência eu preguei sobre o capítulo 3, né, mestre? Naquela ocasião. Por coincidência, e não é planejado não, né? Acabou que eu preguei sobre o capítulo 3. Ou seja, o que Lucas, que escreveu Atos, está querendo mostrar para os seus leitores, para esse público, Lucas aqui está querendo validar Paulo diante dessa congregação que está ouvindo a história. Lucas aqui está querendo dizer que assim como Pedro é apóstolo, Paulo também é apóstolo. Assim como Pedro fez milagre, Paulo também faz milagre. Lucas está fazendo aqui um paralelo entre Atos capítulo 3 e Atos capítulo 14. E está reforçando o que ele falou lá no capítulo 3. Lembra que lá o que Pedro faz? Olha por aleijado. Aqui, o que Paulo faz? Olha também. E naquela ocasião, o que a gente aprendeu? Que a igreja de Jesus é aquela que proclama o evangelho, ou seja, que proclama uma boa notícia, mas que também olha para as necessidades humanas. A igreja de Jesus não é aquela preocupada, que era um paradigma antigo nosso, preocupada em ganhar almas. Esse é o paradigma antigo. Quero ganhar almas para Jesus. Tá, mas a pessoa está ali doente. Não importa o corpo dela. O que importa é ganhar almas para Jesus. Esse era o paradigma antigo.
Mas o paradigma bíblico não é almas para Jesus. O paradigma bíblico é o evangelho todo, para o homem todo, para todos os homens. A gente proclama a salvação, mas a gente também dá comida para quem está com fome. A gente proclama a salvação, mas a gente também ensina a pessoa a ler e escrever. A gente proclama a salvação, a gente diz que o reino de Deus chegou. E se o reino de Deus chegou, crianças não podem tomar um tiro na cabeça. Se o reino de Deus chegou, não pode haver racismo. Se o reino de Deus chegou, não pode ter misoginia, homofobia, discriminação. Porque o reino de Deus chegou. É um ser integral. Ou dá para separar os seus afetos da sua dor no cotovelo, da sua dor de dente? Nós somos seres integrais. E aqui nós estamos diante de uma igreja que proclama uma boa notícia. Mundo, nós somos igreja de Jesus e nós temos uma boa notícia para te dar, mundo. A boa notícia é que vocês estão perdidos. Sem Jesus, vocês estão perdidos. A ira vindoura vos espera. Vocês estão perdidos. Tá, e aí o mundo diz, tá, mas o que eu tenho que fazer? O que eu faço? Ah, então você precisa de Jesus Cristo. Você precisa aceitar aquilo que Ele fez por você. Você precisa compreender essa boa notícia, de que você não merecia nada, de que nós não valemos nada, mas pelo favor imerecido, pela graça de Deus, essa graça que nos inunda, nos encharca, nós fomos salvos. E salvos que somos, saímos para proclamar e para materializar, para ser amor presente na vida das pessoas. Por isso que nós somos essa resposta para as necessidades do mundo. É essa igreja que está aqui, proclamando, mas está enxergando, está encostando nas necessidades das pessoas. Lembra lá, na parábola? Tinha lá, um passou, sacerdote, o segundo passou, o levita, e o terceiro passou, o samaritano. O texto vai dizer que os três fizeram a mesma coisa. Olharam, enxergaram, mas só um avançou e se envolveu com as necessidades daquele que estava caído no caminho. Pois bem, acontece um milagre. Paulo e Barnabé estão aqui em Listra, proclamam, o homem ouve e o milagre acontece. Vamos agora para outra parte do texto. Vamos lá. Diz lá: a multidão, vendo o que Paulo havia feito, gritou no dialeto local: os deuses vieram até nós em forma de homens. Concluíram que Barnabé era o deus grego Zeus e Paulo o deus Hermes, pois era ele quem proclamava a mensagem. O sacerdote do templo de Zeus, que ficava na entrada da cidade, trouxe touros e coroas de flores até as portas da cidade, pois ele e a multidão queriam oferecer sacrifícios aos apóstolos. O que está acontecendo aqui? Paulo e Barnabé proclamam o evangelho na cidade, acontece aquele encontro com esse homem, o milagre acontece e a multidão fica ensandecida. O povo fica doido. E o povo atribui a eles dois as divindades. Por que o povo faz isso? Não é de maneira aleatória. Reza a lenda que há muito tempo atrás houve uma mesma visitação de Mercúrio e Júpiter, ou seja, de Zeus e Hermes, que haviam visitado a região da Frígia. E diz a lenda que esses deuses visitaram aquele povo de maneira disfarçada.
E aí eles visitaram o povo disfarçadamente e ninguém deu moral para eles. Ninguém quis saber deles, a não ser um casal de anciãos que acolheu esses deuses na sua casa. E aí, por causa disso, esses dois deuses transformam a casa desses anciãos num templo e toda a cidade é destruída. Por isso que eles reagem dessa forma. Olha, peraí, vamos adorá-los, porque da outra vez a gente não adorou e acabou com a cidade. Os deuses estão visitando a gente novamente. Vamos fazer o seguinte, traz o boi, traz aqui as oferendas aqui, ó, e vamos sacrificar em nome de Deus, que aqui é Zeus, é Hermes. Essa é a reação daquele povo. E a reação desse povo nos chama a atenção para um tema muito importante, chamado idolatria. Precisamos parar para fazer um exercício de autocrítica, de reflexão sobre aquilo que temos idolatrado de forma indevida. Enquanto preparava esse sermão, eu falava: Senhor, tem misericórdia, do que eu estou sendo idólatra? Porque diz João Calvino que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. O ser humano é uma fábrica de produzir ídolos. A gente, de maneira muito rápida, tira o lugar de Deus na nossa vida e coloca outra coisa. E a idolatria é isso. É quando a gente coloca qualquer coisa no lugar de Deus. E a essa coisa colocada no lugar de Deus, a gente vai depositar a nossa confiança, a nossa esperança. O ídolo, ele pode ser um objeto. No contexto do Antigo Testamento, estava muito ligado a objetos, a coisas materiais. Quem aqui vai lembrar, obviamente, lá do bezerro de ouro? Moisés subiu, e aí o povo ficou lá: olha, Moisés está demorando demais, a gente quer adorar. Aí Moisés estava lá, ó, dialogando com Deus, e o povo: cadê Moisés? Cadê Moisés? A gente não aguenta mais. Arão, vamos fazer o seguinte, vamos fazer alguma coisa aqui que a gente precisa adorar. Então vamos adorar o bezerro de ouro. Os ídolos, no Antigo Testamento, eles são muito vinculados a coisas materiais. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não veem. É o ser humano construindo a sua representação ali no ídolo. Mas a bem da verdade que no tempo presente, a gente pode idolatrar outras coisas. A gente pode idolatrar a nossa família. A gente pode idolatrar o nosso trabalho. A gente pode idolatrar a nossa carreira. A gente pode idolatrar, pasmem vocês, a igreja. A gente pode idolatrar e, infelizmente, idolatra pastores. A gente vai sendo levado a essa idolatria de forma que vai sendo suave, a gente não vai se dando conta. Portanto, nós precisamos parar e, de maneira sincera, de maneira honesta, de maneira direta, dizer: Senhor, sonda o meu coração, Senhor. O que existe no meu coração que eu estou idolatrando? O que existe dentro do meu coração que está tomando um espaço indevido? O que existe no meu coração que está ganhando um espaço onde eu estou depositando mais confiança nisso do que no Senhor? O que existe no meu coração em que eu estou depositando mais esperança nisso do que no Senhor? O nome disso é idolatria. Cuidado, irmãos, cuidado. Nós podemos transformar isso de maneira muito fácil em ídolos. E como que a gente consegue combater a idolatria? Como que a gente consegue, de alguma forma,
combater isso que, de maneira serena, vai ganhando o nosso coração. Não é de maneira abrupta não, gente. Ele vai se alojando. Aí quando você vê, você formou um ídolo dentro do seu coração e você não se dá conta. Como que a gente pode combater isso? Está aqui, ó, a resposta está no texto. Lá no verso 16, diz assim: quando Barnabé e Paulo ouviram o que estava acontecendo, porque aquela multidão começou um agito, eles estão falando na língua licaônica, eles não estão entendendo o que está acontecendo, o que eles estão falando. Mas quando eles se deram conta no que estava acontecendo, eles rasgaram as suas vestes, eles rasgaram as suas roupas e correram para o meio do povo, gritando: homens, amigos, por que vocês estão fazendo isso? Nós somos homens como vocês. Viemos lhe anunciar as boas novas, para que abandonem essas coisas sem valor e se voltem para o Deus vivo, que fez os céus e a terra e o mar e tudo o que neles há. No passado, ele permitiu que as nações seguissem seus próprios caminhos, mas nunca as deixou sem evidências de sua existência e de sua bondade. Ele lhes concede chuvas e boas colheitas, e também alimento e um coração alegre. Apesar dessas palavras, Paulo e Barnabé tiveram dificuldade para impedir que o povo lhes oferecessem sacrifício. Ou seja, o antídoto contra a idolatria está aqui, ó, é o Evangelho. Assim que aqueles homens, Paulo e Barnabé, perceberam que aquela multidão estava idolatrando eles, Lucas nos mostra, assim como no capítulo 3, onde Pedro e João estavam lá e as pessoas quiseram dar a eles o crédito daquele milagre, eles reagem da mesma forma. Não, gente. Não é sobre mim, não. Não é sobre a gente, não. Não é sobre o que eu fiz, não. Eu só fui um mero canal. Isso aqui é a glória de Deus. Por favor, não dê a glória para a gente. E imediatamente eles vêm e fazem o quê? Pregam a boa nova. Pregam o Evangelho. Para as pessoas entenderem. Para as pessoas entenderem que é um favor imerecido. É graça. Não é mérito, é graça. O dom que nós recebemos é graça, é bondade de Deus. E ai da gente que não dê conta dessa bondade de Deus. E ai da gente que não manifeste os nossos dons em favor da igreja. Porque os nossos dons não são para a gente. Os nossos dons é para servir ao corpo. Portanto, a glória não é da igreja. A glória é do rei da igreja. A glória não é nossa, a igreja não aponta para ela, a igreja aponta para Jesus. A igreja sempre aponta para Jesus. Os méritos são de Jesus, os méritos não são nossos. Não há poder nenhum na Igreja Batista Betânia. Não há poder nenhum em pastor, em pastora. Todo poder pertence a Jesus Cristo. Ele é o cabeça. Ele, é por Ele, para Ele são todas as coisas. Portanto, nós precisamos parar, identificar se estamos num caminho de idolatria. Senhor Jesus, não deixa a gente transformar pastores em ídolos. Senhor Jesus, não deixa a gente transformar a Betânia num ídolo. A gente pode transformar a Betânia num ídolo. Olha, a gente tem até logo, ó. E o que a gente mais vê são igrejas evangélicas transformando homens e mulheres em ídolos. Pessoas de bom coração, que
que começam fiéis a Cristo, orando, jejuando, fiéis à palavra. Mas o povo vai adulando, o povo vai projetando, o povo vai exaltando, e isso de alguma forma começa a entrar no coração, até que não tem mais jeito. O texto vai dizer aqui, apesar dessas palavras, Paulo e Barnabé tiveram dificuldades para impedir que o povo lhes oferecessem sacrifício. É difícil demais. Está aqui em cima, é muito difícil. Eu costumo dizer que esse púlpito aqui, tem um buraco enorme, que a gente precisa botar a cruz de Cristo e ficar em cima dela, para a gente não cair. É muito fácil a gente achar que os aplausos são para a gente. É muito fácil a gente achar que tudo que acontece é porque Betânia é muito boa. É rápido demais, é simples demais isso acontecer. Por isso, nós precisamos parar, pedir misericórdia ao Senhor, sondar o nosso coração. Eu não estou dizendo com isso, igreja, que a gente não vai honrar, que a gente não vai gostar, que a gente não vai amar os pastores, as pastoras, a igreja. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Eu estou dizendo, é para a gente não se perder. É para a gente não colocar homens e mulheres e essa igreja num lugar indevido. Porque é muito rápido, é assim, para a gente atravessar essa linha. Não por acaso o apóstolo João, lá na 1 João, capítulo 5, verso 21, vai dizer: com muito amor, filhinhos, afastem-se dos ídolos. Pois bem, Paulo e Barnabé chegam em Listra, proclamam o evangelho, fazem o milagre, são adorados, repudia essa adoração, dizem que são homens normais como eles, e aí continua o texto, e diz assim, lá no verso 21, ou melhor, no verso 19. Então, alguns judeus chegaram de Antioquia e Icônio, raça ruim. Paulo estava lá em Icônio, é chão, hein, gente? É chão. Depois procura lá no Google, é chão. Paulo tinha passado por Icônio, aí alguns judeus chegaram de Antioquia, lá atrás, e Icônio, e instigaram a multidão. Apedrejaram Paulo e arrastaram para fora da cidade, pensando que ele estivesse morto. No entanto, quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou novamente na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. E aqui eu tenho um segundo aprendizado com essa história. Segundo aprendizado que essa história de Paulo e Barnabé me ensinam é o seguinte: cuidado com a multidão. Cuidado com a multidão, Romão. A multidão uma hora está te amando e depois está te odiando. A multidão está te aplaudindo. Ê! Hosana nas alturas! E depois está dizendo o quê? Crucifica-o. A multidão não é um parâmetro confiável. A multidão muda, como o vento, assim, rapidinho. Essa multidão que estava adorando Paulo e Barnabé, querendo queimar holocausto para eles, colocando eles como deuses, foi a mesma multidão que depois apedrejou Paulo. Cuidado com a multidão. A multidão adora ídolos. A multidão adora formar ídolos. À medida que esses ídolos vão atendendo essas necessidades da multidão. Se não tem ganho, sabe o que a multidão faz? Ela descarta. Ela apedreja. Não tem essa, não tem desculpa. O que eu aprendo com isso? Não seja refém do olhar dos outros. Não fique refém da multidão. A multidão não te conhece.
A multidão não come 1 quilo de sal com você. A multidão não conhece a sua história. A multidão, ela faz uma projeção de quem você é. Sabe quem te conhece? Sua mãe, seu pai, sua esposa, seus filhos, aqueles que convivem com vocês. Saiam dessa prisão do olhar alheio. E em tempos de rede social, então, nem se fala. Postei lá na rede social, ninguém curtiu, todo mundo me odeia. Todo mundo curtiu, todo mundo me ama. Olha a nossa percepção sendo condicionada pela multidão. Essa multidão que lá na rede social está dizendo que ama fulano e depois está o quê? Apedrejando. Porque o apedrejamento hoje não é com pedra não, né, gente? O apedrejamento hoje é lá nas redes sociais. As pessoas morrem com esse apedrejamento virtual. De fato e de verdade. Nosso apedrejamento hoje é lá. Pois bem, vamos lá que a gente já está terminando. Verso 21. Depois de terem anunciado as boas novas em Derbe e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram a Listra, Icônio e Antioquia da Pisídia, onde fortaleceram os discípulos. Eles os encorajaram a permanecer na fé, lembrando-os de que é necessário passar por muitos sofrimentos até entrar no reino de Deus. Paulo e Barnabé também escolheram presbíteros em cada igreja e com orações e jejuns os entregaram aos cuidados do Senhor em que havia crido. Então viajaram de volta pela Pisídia até a Panfilha, pregaram a palavra em Perge e desceram para Atália. Por fim, voltaram de navio para Antioquia, onde sua viagem tinha começado e onde haviam sido entregues à graça de Deus para realizar o trabalho que agora completavam. Quando chegaram a Antioquia, reuniram a igreja e relataram tudo que Deus tinha feito por meio deles e como tinha aberto a porta da fé também para os gentios. E permaneceram ali com os discípulos por muito tempo. Amados, Paulo e Barnabé não tinham necessidade nenhuma de retornarem pelos mesmos lugares que foram perseguidos. Eu esqueci de mandar aqui. Se eu mostrasse aqui o mapa para vocês, é como se eles tivessem feito assim, ó, a viagem deles, eles estavam aqui, ó, e era só eles voltarem, era só eles permanecerem aqui, ó, indo reto. Ia sair lá em Antioquia. Sabe o que eles fazem? Eles voltam todo o percurso para depois irem para Antioquia. E a pergunta que a gente faz quando lê um texto desse é: tá, Senhor, e o que isso tem a ver comigo? O que eu posso aprender com essa história de Paulo e Barnabé? Bom, eu aprendi algo e quero compartilhar com vocês. O que eu aprendo é o seguinte: se for necessário, faça o caminho de volta. Às vezes é necessário a gente fazer o caminho de volta. Não sempre, mas às vezes o Evangelho nos faz retornar a lugares que nos causaram dor, para a gente ser agente de cura e fortalecimento para algumas pessoas. Eu vou repetir. Às vezes, o Evangelho convoca a gente a voltar lá naquele lugar da nossa dor, para nesse lugar da nossa dor, a gente não mais sofrer, mas pelo poder do Espírito ser agente de libertação, de cura para outras pessoas. Só o poder do Evangelho faz isso em nós, apesar de nós, porque a gente não vale nada. Às vezes o Evangelho nos convoca para isso, para retornar. Não é sempre, não é com todo mundo, mas Paulo e Barnabé voltaram para o lugar onde foram perseguidos. A gente não pode fazer uma leitura da Bíblia como se fosse um mundo colorido. Não. Quase morreu,
foi apedrejado, perseguido, caluniado, sofreram. Mas voltaram no lugar da dor de maneira diferente. Não volte para o lugar da dor sem ser curado. Vai aprofundar mais ainda a dor. Volta para o lugar da dor sob o Espírito de Deus. Aí nós temos força nele para poder voltar e ser usado de maneira poderosa. Isso é o que o Evangelho nos confere. Louvor, pode subir, por favor. Somente no poder do Espírito, gente. Esse capítulo 14, que a gente encerra nessa noite, ensina para a gente que tanto Paulo como Barnabé sempre estavam se dirigindo aos lugares movidos pelo poder do Espírito. No início da viagem missionária deles, é o Espírito que separa Paulo e Barnabé, através da igreja. É o Espírito que separa, é o Espírito que conduz, é o Espírito que fortalece a gente. É o Espírito que me capacita para pregar aqui em cima e tantos outros. É o Espírito que capacita você a dar uma palavra de sabedoria. É o Espírito que move a igreja. É o Espírito Santo de Deus que movimenta o sopro, a ruá, que a gente não consegue segurar, que a gente não consegue planejar. Mas a gente tem a certeza que na direção do Espírito nós podemos fazer maravilhas para a glória de Deus. Direcionados pelo Espírito, pela graça de Deus, impulsionados por esse poder, a gente recebe poder para perdoar, para amar novamente, para acreditar de novo, para ter esperança, para entender que não é o ponto final. Atos 14 me ensina que a gente tem vitórias, muitas conversões, proclamação do Evangelho, tem saldo positivo, tem coisas muito belas acontecendo, mas também tem coisas difíceis, tem quase morte, tem oposição, tem perseguição. Meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, se te ofereceram um evangelho light, um evangelho que só tem vitória, um evangelho onde você não fica doente, onde você não é despedido do emprego, onde alguém de repente morre, se te ofereceram esse evangelho, esse não é o evangelho de Jesus. Esse é o evangelho. É diferente. No mundo tereis aflições, tende bom ânimo. Deus promete para a gente bom ânimo, capacitação para a gente passar. Isso não enche igreja. Isso não atrai nesse tempo onde a gente quer ego massageado. Quando na verdade, pela palavra de Deus, nós somos confrontados, levados a um caminho de reflexão e responsabilização. A igreja quer fórmula, as pessoas querem fórmulas. Júnior, é mais fácil você dizer o que pode e o que não pode. É mais simples do que a gente ter que lidar com as nossas escolhas e consequências. O Evangelho de Jesus convoca a gente para ser homem e mulher diante de Deus e, diante das escolhas, arcar com as consequências. Sabendo que não estamos só. Sabemos que temos um Deus que é Emanuel, Deus conosco. Através de Atos 14, a gente aprende que deve proclamar o Evangelho. A gente aprende
a cuidar do nosso coração, para não tornar aquilo que é bom, aquilo que a gente gosta, em ídolo. A gente aprende a não ser levado pelo humor das multidões, que de repente passa e de repente muda. A gente aprende que às vezes somos levados a voltar ao lugar da nossa dor e ser ali transformados por Deus, usados por Deus de maneira poderosa e maravilhosa. Que seja assim na minha e na sua vida, para a glória de Deus. Amém.